gritos de apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e das palavras de ordem contra a corrupção, algumas inscrições que pedem a volta da ditadura militar. Não, eu vou desligar essa televisão, porque escutar isso, o povo pedindo a volta da ditadura militar. Será que esse povo que está aí sabe o que foi a ditadura militar? Porque eu passei, eu vivi, era estudante nesse tempo, assim como esse pessoal que está aí. Por que, vó, a senhora está dizendo isso? Por que a senhora não aguenta nem escutar ouvir falar nisso? O que é que aconteceu de tão grave nesse tempo? Me conta, vó, me diz. Sim, minha neta, eu lhe conto. Em 1964, houve um golpe de militares com o apoio, financiamento de alguns empresários fazendeiros, o apoio de reitores também, professores universitários, alguns, e muitas pessoas também, da população, como está mostrando aí na televisão, que apoiavam esses militares. Então, eu considero que o golpe que eles deram no presidente João Goulart naquele tempo foi um golpe civil-militar, porque não foram só os militares, eles contaram com o apoio, de algumas pessoas, como eu lhe disse, da sociedade civil. Então, eu posso lhe dizer, com toda a certeza, nesse tempo teve muita reforma na educação mesmo, porque eu era estudante, então eu vivi muita reforma naquele período. E até na idade assim de vocês, que era estudante do primário e do secundário, houve também muita reforma. Até para as pessoas mais velhas, que não tinham estudado no tempo certo, teve programa para elas. Então, eles diziam que iam fazer o desenvolvimento e a modernização da educação. E as pessoas acreditavam que realmente ia mudar, com esse poder repressor. Realmente mudou, modernizou, desenvolveu a educação, melhorou em muitos pontos, mas à base de quê? De muita repressão, de muita violência, de muito autoritarismo. Porque nas universidades mesmo tiveram professores que foram demitidos, aposentados, que não tinha motivo nenhum, simplesmente porque era contrário ao regime, e até estudantes que tinham ideias contrárias a deles, eles também expulsaram das universidades e trancaram a matrícula durante certos períodos. Então, como eu estava dizendo, para esses adultos, jovens também que estavam fora da faixa, eles criaram um Mobral, que era para alfabetizar e letrar essas pessoas, mas também não davam condições de um pensamento, um ensino crítico, não. Era só para aprender a ler, escrever e as operações básicas, para poder dizer que essas pessoas estavam alfabetizadas e alavancar o número de pessoas analfabetas, fora do analfabetismo. E também tiveram as reformas na universidade, Isso porque estava lá, nas manifestações, ocupando as universidades, porque nesse tempo o governo queria investir nas faculdades privadas, esquecendo as públicas e deixando de toda forma. Então a gente reivindicou, junto com alguns professores, que queria investimento nas universidades públicas, mais verbas, mais bolsas, laboratórios, pesquisa e não só ensino, Então, para que a universidade tivesse essa autonomia nas pesquisas, que fosse dividida em vários departamentos, ou seja, em várias áreas diferentes, da educação, de atuação, de ensino e de pesquisa mesmo, e não só o poder central da cátedra, onde estava centralizado o poder na universidade. Então, muitos professores e pesquisadores que apoiavam o regime, deram essas contribuições, de reformas, porque os militares não entendiam de educação, quem entendiam eram eles, professores, que estavam ali lutando, e falando como é que essa educação poderia se desenvolver, poderia tornar uma nação progressiva, uma nação desenvolvida, e inovadora.
Então foi esse o olhar do regime, né? E o olhar dos professores para dentro das universidades. Então, de fato, isso aconteceu. Essas mudanças aconteceram, né? Mas à base de muita repressão, de muito controle, né? De censura também. O livre pensamento não existia dentro das universidades. Se tinham as mudanças, mas o pensamento de liberdade, de expressão era negado. Nesse tempo eu lembro que quem era ministro da Educação era o Jarbas Passarinho, né? E ele estava por trás dessas reformulações. O Valni Chagas também estava por trás dessas reformulações na educação. E também teve na educação primária e secundária, né? Que hoje a gente diz que é ensino médio e ensino fundamental. Ah, e lembrei de outra coisa também. Hoje a gente vê o quê? Os vestibulares, né? Com a quantidade de vagas. Então, se você não consegue passar nessas vagas, você está fora. Você espera uma lista, né? Para poder ver se surge vaga para poder entrar. Então, isso foi adotado no período dessa ditadura militar. Porque tinha muitos alunos, né, estudantes que queriam entrar nas universidades, mas que não tinham vaga suficiente. Então, o que ele fez foi o controle do número de vagas, né? Então, sobravam muitos estudantes que ficaram fora das universidades. Então, hoje a gente vê que tem escola pública, gratuita e obrigatória, né? Do ensino fundamental até o ensino médio. Então, naquele tempo, o que era obrigatório só eram 4 anos de ensino, né, que era o fundamental, o antigo primário. Então, essas reformas também veio para mudar isso, porque começou a se tornar obrigatório 8 anos de ensino, que era o fundamental, o que hoje a gente chama de Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, para isso, tiveram que aumentar o número de vagas nas escolas, porque não tinham para todo mundo, né? Os alunos, inclusive, para entrar nessas escolas públicas, tinham que passar por exame de admissão, que também foi retirado, né? E o ensino nessa época era mais de forma, né, doutrinária, instrumento de doutrinação mesmo, porque você veja que retiraram as disciplinas de história, né, filosofia, sociologia, e incluíram o quê? Teve no ensino fundamental a educação moral e cívica dos estudantes e no ensino médio organização social política brasileira. E nas universidades também essa daí. Então você via, né, que era a doutrinação do regime político, né? Era a moral que ele queria, era a civilidade que ele queria. Então isso daí tinha que estar na educação básica para que as crianças fossem aprendendo como era que elas deveriam se comportar perante a sua sociedade. Também na disciplina de língua portuguesa mudaram para a comunicação e expressão, para mostrar esse sentimento de nacionalidade. O ensino médio passou a ser profissionalizante, né, visando os cursos técnicos e os cursos normais para ser professor, né? Então era mais um ensino tecnicista, né, que visava a eficiência, a produtividade, né, naquele momento, um país que fosse produtivo, né, que tivessem profissionais formados para aqueles empregos de base. Então, só na década de 80, já com o governo de Figueiredo, que esse ensino profissionalizante sai, né, extinguido. Por quê? A classe média não queria ser o filho formado para ser um profissional da base, né? Queria que fosse doutor, advogado, empresário, enfim. E também os próprios empresários que não queriam garantir tantas vagas de estágio porque até certo ponto não era lucrativo para eles. Então a gente vê que mesmo com modernização e desenvolvimento nessa época na educação, mas o que aconteceu foi um ensino voltado para o fazer, o praticar, né? O jovem, o estudante, ele não era voltado a um ser crítico, à reflexão, ao pensamento. Era simplesmente o fazer, a produtividade, o trabalho e a reprodução daquilo que eles implantaram.
você.